Paz, Senhor, irmãos, estão felizes? Estou muito feliz de estar aqui. Como meu avô disse, eu sou um filho dessa casa. Nasci, cresci aqui, aprendi tudo que eu sei aqui. Feliz de ver muitos irmãos que fizeram parte dessa história. Quando eu estava aqui, para quem não me conhece, eu era um dos bateristas. Eu falo que eu fingia que tocava, o Gessé fingia que acreditava e aí dava certo. E o Senhor nos deu uma direção. Nos entregou uma palavra de sair, que o nosso tempo aqui tinha findado e que era para a gente partir para uma nova terra que Ele ia nos mostrar. E Ele apontou Campinas, apontou que seria um novo tempo para a nossa casa, um tempo de coisas novas, de novos avanços, novos crescimentos no Senhor. E meu avô pediu para eu contar um pouco sobre tudo que a gente está vivendo lá. A gente chegou lá tem 1 ano e meio. E a gente chegou como ninguém, sentamos no fundo da igreja e com o tempo o Senhor foi conduzindo as coisas e foi nos mostrando. E é lindo ver como tudo aconteceu no tempo de Deus. A gente não forçou nada, a gente não falou quem a gente era em momento algum. As pessoas foram vendo e reconhecendo mesmo o ministério que o Senhor entregou para a nossa casa. E hoje a minha mãe é a líder de louvor da igreja, o meu pai é o líder dos homens, eles trabalham na supervisão de todos os líderes de PGs da igreja. Então, a gente chegou lá, a gente não quis arrombar nenhuma porta, mas não tem jeito, né? No terceiro domingo a gente já estava fechando a igreja. Então, por mais que a gente tenha chegado e tudo, as pessoas foram vendo e mostrando, e eu queria trazer um pouco do que o Senhor tem nos entregue lá, da parte do Senhor mesmo. O Senhor tem dado várias palavras para a nossa casa, para a nossa igreja, e eu queria compartilhar um pouco com os irmãos. Não precisa abrir, pode ficar sentado mesmo. Queria só que colocasse no telão, por favor. Isaías 54:1. Cante alegremente, mulher que não teve filhos. Coloca na RA, por favor. Isso. Canta alegremente, ó estéril. Irmãos, a gente tem o costume, às vezes, de olhar para uma palavra dessa e pensar assim: isso é uma palavra para uma mulher que não tem filhos. Nossa, uma mulher que é estéril. Deixa eu ir ali e confortar ela com essa palavra de Isaías 54. Cante alegremente, ó estéril. Mas aqui o Senhor não está falando sobre uma mulher ou uma condição física que foi imposta a uma mulher. Aqui o Senhor está falando sobre o nosso interior. O Senhor está falando sobre áreas de esterilidade do nosso coração, áreas de esterilidade da nossa vida, áreas em que não conseguimos romper. Por exemplo, na área financeira, que as coisas não andam, na área dos estudos, que as coisas não andam, no nosso casamento, que as coisas não funcionam, na sua vida estudantil, intelectual, emocional. Meu Deus, as coisas não estão funcionando. Isso são áreas de esterilidade da nossa vida. E o Senhor está falando, a palavra de Isaías 54 cante alegremente, ó estéril. Então o Senhor tem nos falado como casa: cante sobre essas áreas que não têm vida. Cante essas áreas que não podem ter filhos dentro da sua vida. Minhas finanças não prosperam, as minhas finanças não funcionam. Cante sobre essa área da sua vida. Cante, celebre sobre ela. É sobre um cantar sobre o que não está funcionando, e não entrar num lugar de lamentação, um lugar de esconderijo, um lugar de lamento. Entende? Então é um dos movimentos que o Senhor está trazendo. Ele continua: que não deixa a luz, exulta com alegre canto e exclama. É para exultar, não é um canto de tristeza. Oh meu Deus, a minha área financeira não funciona, meu casamento está sendo destruído. Não é sobre um canto de lamento, é sobre um canto de vitória, um canto de quem vê lá na frente, um canto como o Senhor vê. Não é enxergar como nós enxergamos, é enxergar como o Senhor enxerga. E o Senhor enxerga a vitória completa. O Senhor não enxerga o vale, o Senhor enxerga o alto. Tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Próximo. Alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, e não o impeças. O Senhor está falando de um crescimento interno. O Senhor é um tempo de crescer dentro, um tempo de crescer, um crescimento do homem interior, do seu espírito que habita dentro de você. Não é um tempo de ser exposto, não é um tempo de ser mostrado, é um tempo de um crescimento no coração, um crescimento que o Senhor está trazendo para dentro de nós.
E ele fala: alarga o espaço da tua tenda, estende todo da tua habitação. É um crescimento aqui, um crescimento que você alarga o espaço aqui. Coisas que você via, que você falava: isso eu não posso alcançar, isso eu não posso chegar, minha vida emocional não consegue chegar nesse nível. É um alargar do espaço dentro do coração que o Senhor está querendo trazer para a nossa vida. E não o impeças. Ele está falando: não o impeças. Então é você que não impede, mas também você vê que não é você que alarga o espaço. Porque ele está falando: não impeças. Quem vai fazer isso é o movimento do Senhor. Você deve apenas abrir o espaço, falar: Senhor, me alarga por dentro, alarga o espaço da minha tenda. E você não impeça. E para que você não impeça isso, entende? E ele fala: alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Então é um tempo da gente, com esse alargamento interno, a gente não se alargar e deixar o todo voltar. Como você pode ver, se você já viu um todo na sua vida, o todo você puxa. Se você não firmar bem onde ele vai ser preso, ele vai voltar para onde ele estava. E aqui ele fala: alarga e firma as tuas estacas. Esse firmar das estacas é o firmar das estacas em Cristo, firmar as estacas na palavra do Senhor. É um tempo de andarmos firmes no que o Senhor tem falado através da tua palavra, e não deixar que esse todo que você abaixou, que ele volte para cima novamente. Próximo. Porque transbordarás para a direita e para a tua esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Então aqui ele está falando: não é algo que vai parar na sua geração, não é algo que vai parar em você. As suas gerações possuirão as nações e elas conquistarão territórios que você não conquistou. Tudo que você conquistou, os seus filhos vão muito mais longe, eles vão conquistar coisas muito maiores do que você achou que era grande. Os seus filhos vão viver coisas muito maiores. Às vezes a gente tem, as pessoas mais velhas têm o costume de falar: mas na minha época a gente vivia tanta coisa, a gente orava dia e noite sem cessar. Ei, eu tenho uma notícia boa para você: os seus filhos vão viver coisas muito maiores. Se você achava que você estava muito grande orando 24 horas sem parar, os seus filhos vão orar 48 horas, porque o alargar de tendas nos pais é um alargar de tendas muito maior numa geração que vai vir depois. E essa é a palavra que o Senhor tem entregue para a nossa casa sobre esse crescimento interno. E eu acho muito interessante que eu vim para Anápolis nesse momento com um propósito. Eu vim servir num evento chamado Descende, que é um evento não denominacional, que não tem nenhuma igreja como nome, não tem nenhuma denominação que gere isso. E eu vim participar para servir. Tive a oportunidade de estar servindo ontem. E esse evento tem uma palavra, eles estão debaixo de uma palavra para esse ano. E eu achei muito interessante porque ela casa muito com o que estamos vivendo como casa lá em Campinas. E eu gostaria de compartilhar, coloca aí para mim Joel 2:12. Pode colocar na NVI, por favor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, agora porém declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Próximo. Rasguem o coração, não as vestes. Olha que interessante. O Senhor está falando: rasguem o coração e não as vestes. Não é um tempo de mostrar o que está acontecendo para as pessoas de fora. É um tempo de um rasgar do coração. Como eu estava falando, é um movimento interno que o Senhor está fazendo. É dentro de nós. Não é com seu marido, não é com seus amigos, é dentro de você. É o Senhor te acordando 3 horas da manhã para orar e você correspondendo ao chamado do Senhor. É o Senhor te acordando, te incitando a ler a palavra, mas não para as pessoas verem o que você está fazendo, mas como um movimento interno, um crescimento interno que o Senhor está fazendo. E às vezes, durante esse movimento, a gente tem o alto ímpeto de querer ser algo que não estamos sendo. E isso é muito perigoso, porque o Senhor, em Mateus 21:18, coloca aí para mim, por favor. Mateus 21:18, vou ler rapidinho. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Pode deixar aí. Isso é muito, como eu disse, a gente às vezes está preocupado com o crescimento externo, de mostrar algo para as pessoas. Nossa, agora eu sou um ministro de louvor melhor. Nossa, olha como agora eu sou uma pessoa que sou mais espiritual. Como eu sou um profeta mais espiritual. Como eu sou um pastor mais espiritual.
mas é tempo de olhar para dentro. E quando a gente quer mostrar uma coisa que a gente não é, a gente pode olhar para esse texto e falar: por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Por que Jesus fez isso? Não estava na época dessa figueira ter frutos. Mas a figueira, ela dá um sinal quando ela vai ter frutos, que é ter folhas. Realmente não estava na época dessa figueira dar frutos. Não era hora dela dar frutos. Ela estava passando por um processo natural da vida, que em um momento ela está dando frutos, em outro momento ela não está. Mas por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Porque ela tinha folhas. A folha é um sinal que o fruto está lá. A folha, quando uma figueira tem folhas, ela precisa ter frutos. Isso aqui, a figueira estava aparentando uma coisa que ela não é. A figueira estava aparentando estar no momento da vida que ela não estava. Ela queria mostrar para as pessoas que, nossa, eu sou uma figueira, eu tenho frutos, porque eu estou com folhas. Se eu estou com folhas, eu estou com frutos. E ela estava com folhas, mas não tinha frutos. E Jesus vai e amaldiçoa essa figueira por causa disso. Você tem folhas, você está aparentando ser uma coisa que você não é. Isso é muito perigoso, porque nós podemos entrar num lugar de frustração e um lugar que Jesus não vai estar presente no que formos fazer. E seguimos, seguindo no chamado de arrependimento, e Joel 2:13. Nesse crescimento interno, nós não podemos nos preocupar com o que está acontecendo do lado de fora. Nós precisamos preocupar apenas com o que o Senhor está fazendo do lado de dentro. Nesse rasgar do coração, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia desgraça. Agora o 15, por favor. Toquem a trombeta em Sião, consagrem-se em jejum, convoquem uma assembleia sagrada, vai. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento. Pode ir para o 17. Que os sacerdotes ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o Deus deles? É tempo de olhar para dentro e se arrepender de tudo que estamos fazendo. Um tempo desse rasgar do coração e desse alargamento das tendas e olhar para dentro e não para fora. O que as pessoas estão pensando de mim? O meu ministério como pastor, o que elas vão achar? Agora eu não estou mais no púlpito, eu não estou tendo mais oportunidades. Não é sobre isso, não é sobre uma oportunidade, não é sobre falar de Jesus em cima do púlpito, não é sobre ministrar um louvor, não é sobre cantar em cima do púlpito. É sobre o que você está fazendo dentro do seu coração, é sobre um arrependimento dentro do seu coração, é sobre um rasgar do coração, um alargamento de tendas dentro do seu coração. E para finalizar, eu quero contar uma analogia que eu ouvi uma vez e faz muito sentido com isso que estamos vivendo. Quando você vai construir um muro muito alto, você começa construindo de baixo, colocando tijolo, cimento. Chega um momento que você não consegue mais colocar na sua própria altura. Esse momento você vai pegar um andaime e vai colocar um andaime para você continuar construindo seus tijolos. E chega um patamar que o seu muro está muito alto. E você precisa aumentar o seu andaime. E aí você desce, você não está mais aparente. As pessoas vão olhar para você e falar: nossa, mas aquele muro parece parado. Aquele muro não cresce mais. Nossa, olha aquela pessoa, ela tinha um ministério tão bonito. Parece que o ministério dela não vai para lugar nenhum mais. Nossa, mas ela tinha um ministério no louvor tão bonito, mas parece que não vai para lugar nenhum mais. Parece que a pessoa está estagnada. Mas na verdade, não é uma estagnação. Porque as pessoas do lado de fora, elas só conseguem ver o muro crescendo. Mas às vezes o seu muro não vai estar crescendo. Às vezes vai ser a estação do seu andaime crescer. Às vezes é a estação de você descer, pegar mais andaimes e colocar para você poder continuar o seu crescimento do seu muro. E se você ficar preocupado com o que as pessoas estão falando, o seu muro vai estagnar, você vai ficar do lado de trás do muro, chorando porque, ai meu Deus, as pessoas estão agora achando que o meu muro parou, o meu ministério acabou. Mas na verdade não é sobre o seu ministério que acabou, não é sobre o seu muro que acabou, é sobre o crescimento interno, é sobre você voltando atrás, pegando mais andaimes, construindo mais andaimes para fazer um muro maior.
Mas nós precisamos permitir que o Senhor faça isso em nossas vidas. Nós precisamos permitir que o Senhor faça isso em nosso coração. Não é uma coisa que o Senhor vai forçar a fazer. Nós precisamos falar: Senhor, eis-me aqui para o teu crescimento interno. Eis-me aqui para o que o Senhor quer fazer dentro de mim e não fora de mim. Eis aqui para o que o Senhor quer fazer dentro de mim e não para que as pessoas vejam o que o Senhor está fazendo. É hora, irmãos, de parar um pouco o crescimento do muro para poder ajustar os andaimes, colocar os andaimes na ordem certa, fazer as coisas acontecer da forma certa, da forma natural de ser. Estação de crescer andaimes, estação de rasgar o coração, de abrir o coração para o Senhor falar: Senhor, o que tem dentro de mim que precisa crescer? O que é estéril dentro da minha vida? Áreas são estéreis da minha vida que eu preciso do sangue de Jesus caindo sobre. Áreas amargas da minha vida que eu preciso de um pouco do madeiro caindo dentro delas, um pouco de Cristo dentro delas, para que elas voltem a florescer. Áreas que antes pareciam estagnadas, que pareciam paradas, mas que o Senhor precisa entrar lá e pegar tudo e fazer: não, meu filho, não é assim que funciona. É assim que funciona. É assim que eu quero fazer. Não é assim do jeito que você está fazendo. Isso é do passado, isso ficou para trás. Para de usar cinzas para fazer fogo. Pega, eu estou te dando lenha nova, toma lenha nova aqui, tira as cinzas, guarda as cinzas com carinho. O que ficou para trás passou. Agora é hora de coisas novas, de um crescimento interno novo, de nova lenha, de novo fogo para queimar, um fogo fresco do Espírito, um fogo novo do Espírito, uma água nova que desce do céu, que atravessa o rio de Deus e que toca nós. Então é isso que o Senhor tem nos entregue como casa. Eu fico grato por ter sempre um lugar de refúgio aqui, um lugar em que eu sou tão amado. Eu e minha família somos tão amados, consideramos esse lugar. Somos muito felizes por termos crescido aqui, aprendemos tanto aqui. E sou muito feliz por todo o trabalho, de tudo que eu vejo ainda nas mídias, que a igreja está fazendo, de tudo que está sendo construído aqui. A gente está muito feliz, nosso coração se alegra muito. Te amo, vô. Obrigado por essa oportunidade. E é isso, irmãos. Amo vocês. Vocês estão no meu coração sempre. Viu? Amém.